esse ponto, a oferta, ela sempre é desenhada como um Q, a demanda também como um Q. Só que a oferta vai se caracterizar por um símbolo de mais e aqui por um símbolo de menos. Aqui é mais Azinho, preço. Aqui é menos Azinho, preço, mais B, mais B, ou menos B. Então, oferta tem essa carona, demanda tem essa carona aqui. O A é diferente, mas a gente está querendo descobrir uma quantidade e um preço. Professor, Professor, Eu não estou não tá acompanhando. aparecendo o slide, não. o meu Beleza, também tá não. Tava procurando aqui agora. Uai, será que beleza. é o meu? Deixa eu voltar. Não tem problema. Sem problema algum. Vamos lá. Beleza? Agora sim. Beleza, então. Então a gente vai falar de equilíbrio. Não liguem para o garrancho. Minha mão está congelada. Como se minha letra não fosse feia, né? Em outras estações do ano. Equilíbrio de mercado é um ponto que a gente chama ponto de ótimo. Esse ponto de ótimo, ele é um ponto que reúne o máximo de bem-estar possível no mercado. Bem-estar para ofertantes e demandantes. Então, a gente vai ter no mercado a demanda, foi o que a gente viu primeiro, e a gente vai ter uma oferta de mercado. Qual que era a principal característica de demanda e da oferta do mercado? Demanda do mercado e oferta do mercado. Qual é a principal característica das duas? Professor, como assim características? Qual é a relação da demanda de mercado com o preço de mercado e qual que é a relação da oferta com o preço de mercado? Ah, se tiver um preço bom, a demanda vai ser grande, né?
tipo assim, da saída do produto, né? E a oferta, eu acho que deve ser a qualidade, né? Se tiver uma qualidade boa. Não sei dizer se exatamente foi isso. E aí, pessoal? Mais opiniões? Em relação ao preço, a Observar a demanda. oferta seria, tipo assim, uma condição acessível para ter um bom giro ou não? Não, a oferta de mercado tem relação com o. Ela tem relação com a capacidade que tem as empresas, né? De colocar produtos no mercado, né? Isso que é oferta de mercado aqui na economia. Então, qual que é a relação da demanda com o preço? A gente não viu que quando o preço aumenta, a demanda diminui? Aham. Então, a relação com o preço ela é negativa. A oferta, ela aumenta ou diminui conforme o preço? Acho que vai variar, né? A oferta é uma relação positiva com o preço. Ó, a gente não tinha visto que a demanda tinha esse formato aqui. Uhum. Então, a oferta vai ter esse formato aqui. Por quê? Porque a demanda, deixa eu alterar a cor aqui. A demanda é uma relação negativa entre, ó, a demanda é uma relação negativa, opa, de preço. E a oferta, ela é uma função positiva do preço.
Por quê? Porque a oferta ela é crescente. Quanto mais aumenta o preço do mercado, maior vai ser a oferta de produto, porque os empresários, eles vão olhar para o preço como uma expectativa de retorno. Quanto maior o preço, mais o incentivo que que os empresários têm de vender a mercadoria para obter um retorno maior do que o custo, certo? Já quem demanda o produto do mercado, os compradores, eles querem pagar o menor preço possível pela mercadoria. Então, a relação deles com o preço é negativa. Quanto mais sobe um preço, menor a demanda por ele. Ó, as quantidades estão aqui. As quantidades, elas, ó, aqui na demanda, elas começam do zero e vão aumentando. Aqui o preço está alto pra caramba, está quase no máximo dele. A demanda está no mínimo dela. Conforme o preço vai baixando aqui horizontalmente, ele abaixa daqui, vai para cá, a demanda vai aumentando. Ela vai indo para a direita. O contrário acontece com a oferta. A oferta, ela vai aumentando conforme o preço aumenta. O preço sai daqui, ó, as quantidades. O preço aumenta, o preço vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e as quantidades vão aumentando. Aumenta para a direita. Né? Então, tem essas duas relações aqui, em oposição. Uma positiva e a outra negativa. Beleza? O equilíbrio, ele vai ocorrer nesse ponto. Nesse ponto, a gente vai ter uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio, que vai ser dado pela igualdade entre as funções, entre a função demanda e a função oferta. Beleza? Vamos usar exemplos numéricos. Né? Vamos dar uma equação de oferta aqui. Vamos usar o preto para ela e o laranja para... E o laranja não, e o rosa para demanda. A equação de oferta, ela é Q mais 2P. Vamos colocar assim. E a de demanda, ela é Q igual a menos 4P. Esses números aqui, o 2 e o menos 4, são o A de cada função dela. O A aqui é menos 4 e o A aqui é 2. Não tem que ser igual.
Um é uma função, o outro é outra função. Só que no equilíbrio, o que acontece? Quantidade ofertada, vamos colocar aqui, QO é igual a QD. O que eu tenho que fazer para achar, então? Qual vai ser a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, pessoal? Façam aí a conta. Vamos ver se vai dar algum número correto aqui para gente. Dá menos 2P. Fica 2P é igual a menos 4P, né? Então aí vai dar menos 2P. Eu fiz muito errado aqui. Não, daria isso. Daria menos 2P e menos 4P. Por que acontece isso, pessoal? Porque são iguais. Não, porque a gente não está Prejudicado. levando em consideração nas funções as quantidades zero, que a gente chama, que são aquelas que zeram as funções, que é o fato aqui na oferta da quantidade ofertada quando o preço é zero e da quantidade demandada, quer dizer, do preço que zera a quantidade demandada. A gente está ignorando isso nessa função, nesse equilíbrio. Para a gente encontrar preço e quantidade de equilíbrio, a gente precisa ter a função completa da demanda e da oferta. Para que, vamos colocar aqui, para que essa igualdade se estabeleça. A gente precisa das funções completas. Vamos apagar aqui. Duplicar esse slide. Apagar aqui. Deixa eu abrir aqui uma lista de exercícios que eu deixei pronta aqui.
Peguem esse primeiro exercício aqui que eu vou mostrar para vocês. E tentem fazer. Deixa eu ver se tem um exercício mais óbvio. Aqui, está mais simples. Façam esse exercício aqui. Esse exercício, ele reúne para a gente, numa tabela, 3 colunas. Uma coluna que representa a quantidade ofertada de algum produto X, o preço desse X em reais e a quantidade demandada X, né, sempre relacionando um preço a uma quantidade ofertada e a uma quantidade demandada. Beleza? Tentem fazer esse exercício da forma como vocês fizeram da demanda de mercado e da quantidade ofertada também, da oferta de mercado. Por onde vocês começariam esse exercício? Vamos fazer a oferta de mercado. Então, para a gente desenhar uma oferta de mercado, a gente precisaria estabelecer primeiro um coeficiente angular, correto? Como que a gente estabelece esse coeficiente angular? A gente pega a primeira e a segunda linhas. O que a gente faz? Qual que é a variação da quantidade ofertada entre a primeira e a segunda linha? 500. 500. Preço, primeira e segunda linha, qual que é a variação? No, 0,8. 0,8. Então, a gente tem 500 dividido por 0,8. Dá quanto isso? 625. 625, né? Deixa eu ir escrevendo aqui. Isso é positivo, né? 625p. Que mais, gente? Se a gente for levando para cima, daria, se ela se move de 0 em 8 em 0 em 8, o preço, se a gente for de 1,6 reduzir para uma linha anterior, seria 0,8, né? Esse 0,8, 80 centavos de preço, seria correspondente a qual quantidade ofertada? Se é de 500 em 500 a variação da quantidade? 100. 100. Então, seria 0,8 para 100. Beleza. Se a gente subisse de novo o preço, né, na tabela aqui, era 0,8, era 80 centavos. Como é de 0,8 em 0,8, na tabela, se é de 0,8 e voltar a 80 centavos, vai dar preço zero, né? Sim. Preço zero, ok. Preço zero correspondente a qual quantidade ofertada? Se é de 500 em 500. Estava em Menos 100. Oi? menos 400. Menos 400. Então, menos 400 vai ser a nossa quantidade zero. B. Vai ser o B da função de oferta. Vamos fazer nossa função demanda?
Função demanda, a mesma coisa que a gente fez para oferta. Vamos pegar a primeira e a segunda linha de demanda. A variação foi de quanto? Quanto? 1.500. 1.500. Negativo, né? Menos 1.500. Menos 1.500. A variação de preço continua a mesma. 0,8. Menos 1.500 dividido por 0,8 dá quanto? Vai dar 1.875 negativo? Alguém confere aí? Eu acho que é isso, né? Sim. Uhum. Vamos para a quantidade zero. O que é o Q0 da quantidade demandada? A gente tem que descobrir qual que é o preço, qual que é a quantidade que zera o preço. Qual que é a quantidade que zera o preço, pessoal? Espera aí. 4,2. Se a quantidade se move de 1.500 em 1.500, certo? E o preço se move de 0,8 em 0,8, vamos supor que a gente subisse essa linha aqui do 1,6 e a gente fosse para um preço menor. Na quantidade demandada é aumentar em 1.500. 16.500 mais 1.500 dá quanto? 18 mil. 18. Vai ficar 19.500. Vamos com calma. Você já percebeu. Então seria aqui 18 mil por um preço de 0,8. Não zerou ainda, ele precisa avançar mais uma linha. Seria 18 mil mais 1.500, né? 19.500. E no preço estava 0,8 já. Então ele recua 0,8. Né? A gente acha o preço zero para uma quantidade demandada de 19.500. É isso? É isso? Isso, no preço zero, a quantidade demandada é 19.500. Então vamos lá. Então é isso que a gente tem. Vejam que o preço daquela tabela que eu tinha mostrado para vocês, ele serve para as duas funções. Não existe um preço da demanda e um preço da oferta. Existe o preço de mercado. Agora, o que a gente tem que achar? A gente tem que achar um mesmo preço para as duas funções. Se achar o mesmo preço para as duas funções, a gente vai achar a mesma quantidade para as duas funções. A ideia é essa, a gente encontrar um preço e uma quantidade de equilíbrio. Deixa eu mudar aqui a nossa cor. Que de equilíbrio, né? A gente não sabe. E um P de equilíbrio que a gente não sabe também. Como que a gente faz para achar? A gente tem que fazer o seguinte. Eu tenho que igualar o que eu tenho de oferta com
o que eu tenho de demanda. Isso aqui é que vai dar o resultado para a gente de equilíbrio. Façam aí para mim para a gente resolver essa conta. Como que vocês fariam essa conta? Teria que passar o menos 1875 para o lado esquerdo antes do igual e o menos 400 para o outro lado. Assim, isola o P e faz a divisão para encontrar o valor de P. Vamos fazer isso então. 625p. Negativo, eu passo para o outro lado. Positivo. Mais 1875p. Igual. Então, esse menos 400 a gente passa para o outro lado. Então, fica aqui. Menos 19.500 mais 400. Lado esquerdo, quanto fica? 2.500. Quantos? 2.500. 10.500? 2.500. Errado. Opa. 2.500. P. E aqui ficaria quanto? 19.100. 19.100, negativo, né? Isso. Vamos ver. Qual seria a solução aqui? Menos 19.100 sobre 2.500. Dá quanto isso? Menos Menos 7,64. 7,64. Menos 7,64. E qual seria a quantidade de equilíbrio? Como que a gente Aí, faz? aí pode usar qualquer uma das formas substituindo o P. Qualquer uma dessas fórmulas. O que que vocês já perceberam até agora, olhando o preço? Um preço negativo. Que tá sobrando. Que o equilíbrio não acontece em nenhum espaço positivo do gráfico. É um preço inexistente no mercado. O mercado não trabalha com preços negativos. Não é? Certo. Então, independente de qualquer quantidade que dê de equilíbrio, esse preço aqui negativo mostra para a gente que o equilíbrio não acontece em nenhum espaço positivo. Ou seja, ele não existe no nosso mercado. Onde que esse preço vai acontecer para a gente? Ele vai acontecer quando o eixo dos preços for negativo. Isso por si só já mostra que oferta e demanda não estão em equilíbrio. Confiram para mim se a conta está certa, pessoal.
19.500 é negativo? Tem. Não. Não. Confuso. Ele não é negativo. Eu coloquei negativo aqui e ninguém falou nada. O que é negativo na demanda é esse símbolo aqui. É verdade, professor, na tabela ele ficou positivo Uhum, no preço zero. exatamente. Agora a gente consegue fazer a conta. Ninguém falou nada. Poxa, Você percebeu que estava errado porque o preço ficou negativo? claro. Ah, tá. Quando o preço dá negativo, você tem que desconfiar. Ele pode dar negativo. Se ele der negativo, é um resultado. O que que ele significa? Ele significa que não tem equilíbrio de mercado acontecendo. Pelo menos em nenhum plano positivo. Ou seja, nenhum plano que a teoria econômica estabelece como possível. Vamos fazer de novo essa conta. 625p menos 400 é igual a menos... Deixa eu atender aqui, alguém está entrando na nossa aula. Tô vendo o João Vitor aqui, está com frio, hein, cara? Se pudesse, assim também. Menos 1875p mais 19.500. E agora, pessoal, vamos seguir o procedimento que a gente estava fazendo. Lado esquerdo tem o P. Então, tá menos 1.875, passa para cá, mais. Aqui tá menos, passa para lá, mais. Então, aqui tá em 19.500 mais 400. Essa conta aqui a gente já fez, lado esquerdo, dava 500. 2.500. 2.500p. E essa conta do lado direito? Agora vai dar 19.900. 19.900. 19.900? 19.900. Na internet. É isso? Sim. Sim. Não, Agora ficou quanto agora? 0,76. 7,96. Isso, 7,96. Esse seria o preço de equilíbrio. E agora a quantidade? É só jogar esse preço em qualquer uma das duas funções. A mais simples é essa aqui da oferta. Vamos jogar aqui. Quanto dá? R$ 625 vezes 7,96. 4.975. Cortou bem na hora ali. 4.000 quantos?
9,75. Menos 400. Dá quanto? 4.575, né? Às vezes vocês me deixam num silêncio aqui. É o frio, professor. É o frio. É o frio, né? Aqui em Nova Andradina está 9 graus. Nossa, que delícia, hein? Beleza. Então, achamos preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Isso aqui é esse pontinho laranja aqui, que é o ponto de encontro entre oferta e demanda, que é o ponto em que as necessidades de retorno dos ofertantes elas são satisfeitas, assim como as necessidades de satisfação de consumo dos demandantes também são satisfeitas. Por que a gente chama isso de ponto de ótimo? Porque não tem como a gente aumentar o bem-estar dos ofertantes, ou seja, o retorno dos ofertantes, sem piorar a satisfação dos demandantes. Esse é um ponto aqui qualquer ponto aqui ou aqui vai ser um ponto que diminui a satisfação de algum dos lados. Ou vai ter um excesso de oferta, ou vai ter um excesso de demanda nesses pontos. Ó, vou fazer aqui um experimento, ou façam um experimento. A gente viu que o preço de equilíbrio na nossa equação aqui é de 7,96, beleza? Coloquem um preço de R$ 8 e vejam a diferença que vai dar. Ao invés de 7,96, coloquem de 8. Joguem nas duas equações e vejam qual é a quantidade que vai dar. E aí me falam. Aqui na primeira equação, 625 vezes 8. Dá 5.000. 5.000 menos 400, 4.600. Na segunda equação aqui, que é a equação de demanda, então a gente vai ter 1.875 vezes 8, dá 15.000. 15.000 mais quanto? Opa, 15.000 não. Menos 15.000.
menos 15.000 mais 19.500. Aqui vai dar 4.500. É equilíbrio, pessoal? Não. Ou seja, a gente alterou 4 centavos no preço. E nas quantidades, as quantidades ofertadas foram maiores que as quantidades demandadas. Ou seja, quando o preço é maior do que o preço de equilíbrio, há um excesso de oferta. Agora vamos tentar o seguinte. Ao invés de 8, que é um preço maior do que o preço de equilíbrio, vamos tentar um preço menor do que o preço de equilíbrio. A gente tentou 8, vamos tentar 7,96. Vamos tentar 7,8 o preço aqui de mercado. 625 vezes 7,8 é 4.875. Menos 400 dá 4.475. Opa. Vamos agora aqui para a segunda equação. Equação de demanda. 1.875 vezes 7,8 dá menos 14.625. Mais 19.500. Dá 4.875. Opa! Isso aqui, quando o preço é 7,8. Quando o preço é menor do que o preço de equilíbrio, há um excesso de demanda sobre a oferta. Quando o preço de mercado é maior do que o preço de equilíbrio, há um excesso de oferta sobre a demanda. Ou seja, essas duas forças de mercado, oferta e demanda, elas atuam uma sobre a outra até o ponto que o mercado ele vai atingir o seu ponto de estase, que a gente chama, o seu ponto de equilíbrio, de repouso. Né? Qualquer distúrbio nesse mercado vai gerar uma alteração de preço ou uma alteração por consequência, né, uma alteração de quantidades de equilíbrio. Vamos voltar ali para o nosso quadro. Vamos pensar numa mudança da oferta de mercado, pessoal, um deslocamento. Pensar um deslocamento positivo. O que geraria um deslocamento positivo da oferta, pessoal?
O aumento do preço, né? Não, um deslocamento da curva de oferta. Algo que é externo ao preço. Quais são as variáveis que afetam a curva de oferta? Não a quantidade ofertada. Tecnologia, logística, que mais? Custos de matérias-primas, produtividade do trabalho, não é? Sim. Sim, tem isso. Então, quando eu falo assim, deslocamento da curva de oferta, pensem em outros fatores. Preço altera a quantidade ofertada. Mesma coisa com a demanda. Quando eu falo assim, o que que provoca o deslocamento da demanda? Não é o preço. O preço altera a quantidade demandada. O preço faz parte da função demanda. Eu estou falando de outros elementos que podem provocar o deslocamento da curva por inteiro. Na demanda, a gente tem a riqueza, a gente tem bens que são complementares, bens que são substitutos, né? A questão da marca, né? Impostos, por exemplo. Então a gente tem que pensar em fatores que não são preço, mas que afetam a relação da demanda com um determinado produto. Vamos aqui para o primeiro exemplo, que é a oferta. Existiu, vamos supor aqui, uma mudança tecnológica que melhorou a eficiência dos recursos das empresas. Então a gente vai ter um deslocamento positivo da oferta. A oferta ela vai ser deslocada positivamente. Positivamente na oferta é esse deslocamento aqui. Um deslocamento É para... nesse caso, Oi? é nesse caso que ocorre a queda dos custos? Não, nesse... pode ser também. Pode ser também queda de custo, melhoria da tecnologia, aumento de produtividade. Tudo isso vai causar um deslocamento positivo da oferta. Então, vamos separar aqui. Aqui é uma situação 1, que é a situação que a gente tinha, que era uma situação de equilíbrio. E agora a gente tem uma situação 2, que é essa depois do deslocamento. Teve um deslocamento positivo. Um deslocamento paralelo, positivo. Deslocamento paralelo da curva de oferta. Então, a gente teve um aumento de oferta, só que agora o que aconteceu? O ponto de equilíbrio é outro. O ponto de equilíbrio saiu aqui desse primeiro ponto e foi para um outro ponto de equilíbrio aqui. Vamos colocar um I. O que aconteceu com esse ponto de equilíbrio? As quantidades de equilíbrio aumentaram. E o preço de equilíbrio? Ele reduziu em relação ao anterior. Isso. Ou seja, numa posição de equilíbrio no mercado, se a oferta aumenta,
o preço cai. Tá? Entenderam? Então, vamos colocar o esqueminha aqui. Aumentou a oferta é igual. O que acontece com o preço de equilíbrio? Preço de equilíbrio caiu, né? Preço de equilíbrio cai. E a quantidade de equilíbrio? Aumenta. Aumenta. Beleza? O que aconteceria se houvesse um aumento ou uma diminuição da oferta, um deslocamento negativo da oferta? Se houvesse isso aqui. Vamos falar que os custos de produção aumentaram, os custos logísticos aumentaram, a tecnologia se tornou menos eficiente, a produtividade do trabalho diminuiu. Tudo isso desloca negativamente a oferta. Ou um aumento de tributos sobre a produção, sobre a importação de matérias-primas, por exemplo. Tudo isso desloca negativamente. Oi? A curva da oferta vai deslocar para cima da curva de oferta 1, no caso. Isso. Vamos fazer aqui. Agora a curva de oferta vai parar aqui. Houve um deslocamento negativo. Ou seja, tudo aquilo que desloca negativamente, como eu estava dizendo, tecnologia se tornou mais ineficiente, a produtividade do trabalho caiu, os impostos aumentaram sobre a produção, sobre a importação de matérias-primas, o custo logístico aumentou, tudo isso desloca negativamente, né, a oferta. Qual vai ser o resultado agora que a gente tem de equilíbrio? A gente tem isso aqui. Esse E2 aqui. O que é esse E2? Uma quantidade de equilíbrio que, em relação ao ponto anterior, e um preço de equilíbrio, opa, é um preço de equilíbrio maior e uma quantidade de equilíbrio menor. Então, quando a oferta diminui, a gente tem
a situação contrária do que a gente tinha antes. O preço de equilíbrio, ele aumenta e a quantidade de equilíbrio diminui. Beleza? Então, na oferta, a gente fez as duas possibilidades, em que ela aumenta, diminui, né? Vamos para a demanda agora. Alguma questão? Nada? Então, vamos para a demanda aqui. Vamos falar de demanda agora. Fatores que aumentam a demanda, pessoal, que deslocam positivamente a demanda. Me digam aí. Vamos lá, estou esperando, pessoal. Pensando aqui. Tô pensando aqui, professor. Tranquilo. Aumento da demanda, tipo quando tem aumento do consumo? No caso, é o que afeta a demanda de um bem, professor? Isso, o que aumenta a demanda de um bem? A renda disponível do consumidor? Aumenta, quando ela aumenta, a renda disponível aumenta a demanda, tem um deslocamento positivo da demanda. Que mais? A funcionalidade do bem? Pode ser. Quando a riqueza do consumidor aumenta também, não só a renda dele, né? O patrimônio do consumidor aumentou. O crédito ao consumo aumentou também. Ou ele ficou mais barato, né? As taxas de juros caíram, por exemplo. Que mais? Que mais vocês conseguem pensar? A satisfação faz parte? Faz parte da satisfação esperada, por exemplo. Ou é algum consumo que tem a ver com a época do ano. Sazonalidade? Sazonalidade. Sazonalidade. Quando cai o preço. Não cai o preço? Isso, mas isso aí tem a ver com a quantidade demandada. Estou falando da demanda como um todo. Ah, sim, como um todo. O que desloca positivamente a curva de demanda? A renda disponível, quando ela aumenta, quando os tributos sobre o consumo diminuem,
quando a riqueza do consumidor aumenta, quando a sazonalidade incentiva o consumo, por exemplo, agora. Agora a gente está incentivado a consumir produtos como sopa, por exemplo, casaco, cobertas, vinho. A gente está sendo incentivado a isso por conta do clima. Né? Professor, num dos slides que o senhor passou sobre demanda, falava de reputação da marca. Sim, com certeza. Uma marca agora é respeitada no mercado, ela faz o uso de alguma política, por exemplo, de contratação de transgêneros, por exemplo. Ou ela é uma marca que não faz mais testes em animais. Ou é uma marca que ela, a cada real que você gasta com ela, ela transforma em cesta básica, ela faz doações, né? Isso gera reputação para uma empresa. Isso agrega qualidade ao consumo do produto que ela oferta. Isso pode servir para incrementar a demanda, né? Ou seja, a empresa, Investimento em marca, em visibilidade, marketing. claro, com certeza, com certeza. Então vamos deslocar essa curva de demanda aqui. Beleza, curva de demanda deslocada. O que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio vem aqui para cima agora. Agora, a quantidade de equilíbrio é essa aqui. Ou seja, a quantidade de equilíbrio aumentou, né? E o preço, pessoal? Aumentou também, né? Também. Então, quando a demanda aumenta, quando há um deslocamento positivo da demanda, o preço ele aumenta e a quantidade também. Quantidade de equilíbrio aumenta também. Ou seja, o que acontece quando a curva de demanda se desloca negativamente, pessoal? O que vocês podem esperar? Que ambas vão diminuir também. Exatamente. Então, se você tem o caso de na oferta os sinais são trocados, ou o preço de equilíbrio aumenta e a quantidade de equilíbrio diminui, ou o preço de equilíbrio diminui e a quantidade de equilíbrio aumenta, esse é o caso da oferta. No caso da demanda, ou preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio aumentam, ou preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio diminuem, né? Sempre acompanhando o deslocamento da demanda. Se o deslocamento for positivo, preço e quantidade de equilíbrio vão ser positivos também no deslocamento. Se o deslocamento da demanda é negativo, preço e quantidade de equilíbrio vão se deslocar de forma negativa também. Olha só, vamos fazer aqui para matar. Deixa eu ver se ele consegue apagar tudo. Não. Vamos lá.
Pô, aí é tenso, hein? Desenhar essa oferta de novo. Agora a gente tem o ponto de equilíbrio aqui, ó. Um ponto de equilíbrio mais baixo. Que é esse ponto E2 aqui. O que vai acontecer? O preço de equilíbrio, ele vai cair, como a gente já suspeitava. E a quantidade de equilíbrio também. Então agora está demonstrado, né? Quando você tem um deslocamento negativo da demanda, o preço de equilíbrio vai diminuir e a quantidade de equilíbrio também. Então, nós temos aqui os 4 casos de equilíbrio de mercado. Mas por que uma demanda, então, diminuiria, pessoal? Diminui porque diminui a renda disponível, diminui a riqueza, diminui crédito, ou o crédito fica mais caro, que é a mesma coisa, diminui a reputação de uma marca, diminui a satisfação esperada com um determinado produto, diminui porque surgiu um outro produto no mercado, ou surgiu um outro mercado inteiro. Vamos pensar no microcomputador em relação à máquina de escrever. É um outro mercado, completamente diferente. Então, a demanda por máquina de escrever se reduz drasticamente, a demanda por microcomputador aumenta, né? Praticamente substitui um outro mercado. Então, a demanda sofre um deslocamento negativo, né? Beleza, pessoal. Isso aqui é a nossa teoria do equilíbrio de mercado. Só que existem vários tipos de mercado. Existe um mercado que a gente fala de concorrência perfeita, que é aquele mercado em que existe liberdade de entrada e de saída de ofertantes e demandantes. Ou seja, há a abertura para que novas empresas entrem nesse mercado, né? Não existe um custo tão elevado, por exemplo, para a criação de uma empresa.
para atuar naquele mercado. Da mesma forma que não existem pré-requisitos para alguém entrar naquele mercado e consumir. Existem outros tipos de mercados. A gente vê que, por exemplo, o mercado em concorrência perfeita é aquele que tem mais liberdade de concorrência, né? O que geralmente falam para a gente, né, sobre concorrência, sobre liberdade e liberdade de escolha, né, de soberania do consumidor também. Agora, a maior parte dos mercados que nós conhecemos são mercados em que o que acontece é a formação de um pequeno grupo de empresas ofertantes, que nós chamamos de oligopólio. O oligopólio, ele já trabalha com uma proteção de mercado. Não é qualquer empresa que entra para ofertar um produto. O oligopólio se protege. Ele utiliza táticas que nós chamamos táticas de cartel. Então, isso exige do poder público uma grande ênfase na regulação desses mercados, para que essas práticas não ocorram, porque elas tendem a aumentar o preço de equilíbrio, a diminuir a capacidade de inovação econômica, a capacidade de investimento e de bem-estar do consumidor. O consumidor acaba tendo que pagar por uma quantidade menor de equilíbrio, um preço de equilíbrio maior, né? Porque são poucas empresas que estão atuando ali e elas regulam o ritmo de evolução dos mercados, o ritmo de inovação tecnológica dos produtos, né? Então, tudo acontece de uma forma muito incremental, os lançamentos de produtos são combinados, né? Geralmente, a gente vê isso no setor automotivo, né? E em outros mercados, como, por exemplo, o mercado de combustíveis, né, existe uma tendência à cartelização de preços, né, preços que são muito próximos uns dos outros. Isso também configura um determinado oligopólio, né? E existe o caso mais extremo dos mercados, que é chamado de monopólio, quando existe apenas um ofertante, né, do produto ou do serviço. Geralmente são serviços que exigem um alto volume de investimento, que tem uma taxa de lucro no curto prazo muito baixa, então isso afugenta muitas empresas. Geralmente, essa única empresa que oferece o produto ou serviço nesse mercado é um consórcio de várias empresas, de várias grandes empresas, de mega empresas, e geralmente ligadas a licitações públicas, né, para algum serviço, por exemplo, de geração de energia elétrica, né, um serviço muito caro, ou, por exemplo, a manutenção de portos e aeroportos. São serviços extremamente caros para iniciativa privada, então isso depende de uma regulação pública muito bem feita, né, que nós chamamos de privatização, e a privatização ela tem que ser bem regulada. Uma privatização mal feita, ela gera ineficiências de mercado, né? Gera falta de transparência, gera lesão ao consumidor final. Isso pode gerar um aumento de preço, né? Geralmente se privatiza exatamente para se pensar em eficiência, né? Em que você retira um ativo do setor público e passa esse ativo para a iniciativa privada. A questão é que, ao passar para a iniciativa privada, é preciso também deslocar esse gasto, que era um ativo, para uma empresa, para uma agência pública de regulação, para forçar investimentos, regulamentar, fiscalizar como essa empresa privada, ganhadora da licitação, ela vai atuar nesse mercado, para que não aconteça o mesmo problema que aconteceu na Amapá, né? Você tem uma concessão pública com uma empresa privada, no caso uma empresa espanhola, que
e cujos investimentos não eram mais acompanhados, existia pouca fiscalização e deixou sem luz todo um estado, né, por vários dias. Então, essa é uma privatização que não é saudável. Não adianta simplesmente gostar ou não da privatização, né? Gostar ou não é muito raso. A gente tem instrumentos aqui, por exemplo, no que a gente tem aprendido de teoria microeconômica, por exemplo, para avaliar. Será que o resultado econômico, o equilíbrio de mercado gerado por essa operação de privatização ou de concessão pública vai gerar um resultado econômico melhor para o ofertante e para o demandante? Será que a gente vai ter um equilíbrio ótimo? Né? Essa é a questão que fica, né, para a gente pensar. A questão não é ser contra ou a favor, a questão é pensar na eficiência. A eficiência é um indicador técnico, né? Então, e a efetividade também, né? Alcançar aquilo que se propõe, né? Pessoal, eu vou abrir aqui para vocês qualquer pergunta. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou fechar também a nossa gravação, né? Porque eu acho que, em termos de conteúdo, é isso, né?